Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro em que vamos conversar sobre assuntos assim muito especiais que enchem o nosso coração de esperança, que nos levam para mais pertinho do nosso Salvador. Nós estamos vivendo um momento que talvez seja a maior crise mundial que a nossa geração já enfrentou. Pode ser que pessoalmente você já tenha enfrentado uma crise maior do que essa, talvez o falecimento de alguém querido, talvez uma doença física, uma doença psicológica, mas em termos coletivos, essa crise que nós estamos vivendo, essa pandemia, é a maior crise que nós dessa geração já enfrentamos. Eu pessoalmente já enfrentei um sofrimento pessoal muito maior do que esse atual, que foi quando eu, na minha adolescência, quando eu tinha 19 anos, eu recebi a notícia do falecimento de uma pessoa que eu amava muito. A minha família, ela sempre foi muito unida, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai. Meus avós casados, sempre fazendo reuniões assim semanalmente, unindo todos os filhos, os netos, todo mundo junto. E eu nunca tinha me deparado com a perda de uma pessoa querida. Eu nunca tinha passado por um momento de sofrimento, sabe? Até 19 anos, assim, tão importante. Até que eu recebi a notícia do falecimento da minha avó. A minha avó era uma pessoa que eu amava muito, muito, muito. Era aquela pessoa que, assim, sempre que a minha mãe não podia me socorrer ou me acudir, era a minha avó. A minha avó, ela sempre estava perto de mim, ela me dava muito carinho, eu ficava muito tempo próximo a ela. Era uma pessoa que eu amava demais, era como se fosse minha segunda mãe. E quando eu recebi essa notícia, eu fiquei completamente sem chão. Sabe quando parece que o nosso chão some, que a gente fica sem ter em que se apoiar? Eu não tinha esperança em nada, em mais nada. Eu comecei a desenvolver doenças físicas por conta dos problemas psicológicos. Eu comecei com uma alergia que eu ficava toda inchada, minha pele toda irritada, avermelhada, e ninguém descobriu o que eu tinha porque tudo estava relacionado à minha mente, ao trauma psicológico que eu estava enfrentando. Foi nesse contexto de completo assim, desespero, de tristeza, de falta de vontade de seguir em frente, que o Felipe, que eu tinha conhecido há pouco tempo, ele me apresentou a Bíblia. Ele me deu uma Bíblia de presente e me deu um estudo bíblico. Ele me deu um livro também que me marcou muito, e eu comecei a estudar sozinha a Bíblia. Eu lia o estudo, eu lia a Bíblia, e naturalmente eu fui começando a sentir uma paz, uma sensação completamente diferente de tudo aquilo que eu já vinha vivido. E eu comecei a ler alguns versos que começaram a fazer muito sentido e que começaram realmente a transformar a minha vida, a me dar felicidade, e assim, aquela felicidade no meio de uma situação tão triste. Um verso que assim, eu amo muito porque ele faz sentido na minha vida diariamente quando eu passo por algum momento difícil, e que eu li naquele momento foi João 16:33, que diz assim: Jesus mesmo diz: no mundo tereis aflições, no mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Ou seja, no mundo a gente vai passar por momentos difíceis, mas Jesus venceu, e Jesus, ele promete nos dar a vitória também. Outros versos que me fizeram muito sentido, como o Salmo 122, versos 1 e 2, que diz assim: elevo meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez os céus e a terra. Ou seja, o Deus que me criou, ele não me lançou ao mundo à própria sorte. O Deus que me criou, ele cuida de mim todos os dias. E aí eu continuei lendo a Bíblia e vendo outros versos, como por exemplo, Salmos 37, verso 5, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O que Deus poderia fazer na minha vida naquele momento? Deus, ele era o único que poderia me dar paz, me dar esperança, confortar meu coração em meio àquela situação difícil que eu estava vivendo. E a partir daqueles estudos, das coisas que eu comecei a estudar, da leitura da Bíblia, eu comecei a fazer alguns questionamentos, como por exemplo, como que eu consigo me aproximar mais desse Deus? O que eu preciso mudar? O que eu preciso fazer para me relacionar com esse Deus? Como encontrar o caminho da salvação? Por que caminho eu tenho que andar agora que eu comecei a ler coisas que começaram a fazer sentido para a minha vida e a me dar paz? Sabe, quando eu passei no vestibular para medicina,
Eu passei na cidade de Niterói, na faculdade, numa faculdade chamada Universidade Federal Fluminense. E Niterói, para quem não conhece o estado do Rio de Janeiro, fica separado da cidade do Rio de Janeiro por uma ponte, a ponte Rio-Niterói. E essa ponte ela tem mais ou menos 13 quilômetros e eu passei a percorrer para chegar da minha casa à minha faculdade uma ponte quase que todos os dias. E a ponte ela é algo que te leva a um lugar. Assim como a gente passa por pontes, como eu passava por aquela ponte Rio-Niterói que era tão extensa, que me levava a algum lugar, assim como a gente passa por pontes sobre rios, por pontes sobre lagoas, por pontes sobre estradas, na nossa vida espiritual, a gente também precisa de uma ponte. Uma ponte que vai nos conectar ao nosso Criador, uma ponte que vai nos levar à salvação, uma ponte que vai nos devolver a felicidade em meio às tribulações. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo para mim assim, eu já sou boa, eu ajudo tantas pessoas, eu não faço mal a ninguém. Será que isso basta para a gente ser salvo? Qual que é a nossa motivação para ser bom? Será que a minha motivação ela é uma motivação egoísta? Será que eu sou boa por um motivo egoísta, só para parecer para as outras pessoas que eu sou boa, que eu estou fazendo bem? Sabe, por nós mesmos, pela nossa força. É impossível nós escaparmos do abismo do pecado em que nós estamos inseridos. A nossa educação, a nossa cultura, o nosso esforço humano, eles não podem mudar o nosso coração. O nosso coração ele é egoísta e nós sozinhos não conseguimos mudá-lo. É preciso que haja um poder que opere de dentro para fora. É preciso que haja um poder, uma ponte, que nos reconecte ao nosso Criador. E é sobre essa ponte que nos leva para o caminho da felicidade, que nos conecta ao nosso Criador, que faz sentido, que traz sentido à nossa vida. Uma vida que antes não tinha esperança, que não tinha fé, que não tinha direcionamento. É sobre essa ponte que a gente vai conversar hoje. Quando a faculdade de medicina ela marcou muito a minha vida, eu acabo falando muito sobre isso, mas quando eu entrei na faculdade, eu não tinha esperança, eu não tinha fé. Eu vivia em conflito, existia um vazio dentro do meu coração. Eu vivia buscando prazeres em coisas do mundo, em coisas fugazes, em festas, em diversões. Não faltava uma festa que me convidavam. Virava várias noites, mas não tinha sentido na minha vida. Eu não tinha completa felicidade. E foi quando eu comecei a estudar sobre a palavra de Deus, foi quando Jesus começou a habitar o meu coração, é que eu comecei a entender que a verdadeira felicidade não está nas coisas desse mundo, não está nos prazeres momentâneos, mas está em fazer a vontade de Deus. Eu entrei na faculdade com um caminho totalmente torto, sabe? Nas trevas. E eu posso dizer que ao longo dos 6 anos da faculdade de medicina, eu fui estudando constantemente sobre a palavra de Deus. Eu tomei decisões ao lado de Jesus. E eu posso dizer que Jesus ele me tirou das trevas e me trouxe para a sua maravilhosa luz. Quem me conheceu no passado, quem estudou comigo e sabe, se alguém que estudou comigo vai assistir nesse momento, vai lembrar disso, como eu era quando eu entrei e como eu estava quando eu saí da faculdade. E quando a gente se forma, na nossa formatura, é um momento muito emocionante porque é uma grande conquista. A gente pode escolher uma música que represente a gente, que faça sentido na nossa vida, para que toque no momento que a gente está recebendo o nosso diploma. E a música que fazia sentido para mim naquele momento é uma música que representa o versículo de Gálatas 2, verso 20. Eu quero ler para vocês nesse momento. Gálatas 2, verso 20 diz assim: Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si por mim mesmo. A música ela dizia assim, eu não vou cantar para vocês porque quem me conhece sabe que eu canto muito mal, né? Mas eu acredito que lá no céu eu vou cantar bem, essa é a minha esperança. Mas a música diz assim, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Como é bom saber que existe um Deus assim. Eu andava tão perdido, sem saber aonde ir, mas Jesus mostrou o caminho e o motivo para sorrir.
E eu posso dizer para vocês hoje que eu passo por momentos difíceis. Não tem ninguém aqui nesse mundo que não passe por momentos difíceis. Às vezes as pessoas olham para a sua vida e pensam assim, tudo na sua vida é perfeito. Não, a gente está num mundo de pecado. Mas eu posso dizer para vocês que Jesus, ele pode devolver o seu motivo para sorrir. É sobre esse Jesus, que é a ponte sobre o nosso abismo de pecados, é que nós vamos conversar no estudo de hoje. E eu convido vocês agora, nesse momento, para cantarmos juntos. Uma música diz assim, o melhor lugar do mundo. Vamos cantar juntos? Existem belezas que alegram a vida e nos fazem sonhar. Recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas de todos os lugares, o mais bonito e inspirador é onde fico em oração, junto aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor.
Salvador. Boa noite, faz uma semana que nós nos encontramos e nós vamos continuar hoje com a nossa série, cujo título é Experimente Deus. Durante essa série, a gente vai conversar sobre alguns temas, tendo como base a Bíblia, que é o livro que mais fala sobre o amor de Deus e é um livro que nós consideramos como a própria palavra de Deus. Então convido você a nos acompanhar semana após semana. Na semana passada nós falamos sobre Deus é amor. A característica, o caráter de Deus é essa, Ele é o amor. O amor puro, um amor muito diferente dessa palavra que a gente usa no dia a dia, que a gente chama de amor, às vezes até um sentimento egoísta, né? E se você não assistiu, você pode acessar, é só você voltar aqui uma semana, você vai encontrar lá esse programa. E hoje a gente vai continuar falando sobre experimentar Deus, que é uma coisa que só vai ter sentido na sua vida se você mesmo fizer. Eu não tenho como passar isso aqui pela lente da câmera, mas eu vou tentar, durante esses poucos minutos, te incentivar nessa busca. Eu queria compartilhar com vocês duas coisas. Primeiro, esse livro aqui, que é um livro muito especial, que fala de maneira muito forte sobre o relacionamento com Deus, e ele tocou muito na minha vida quando eu estudei esse livro mais a fundo e li. Se você digitar na internet, você vai achar. Se você tiver ele em casa, releia esse livro, porque o relacionamento com Deus é a base de tudo. Segunda coisa que eu queria compartilhar com vocês é isso aqui, ó. Isso aqui são dois livros, esse é o meu e esse é o da Camille, né? Só para vocês verem como que as coisas são diferentes, né? Aqui em casa. Esse livro aqui é um livro que a gente usa para anotar o nosso relacionamento com Deus. E eu te estimularia a pegar um livrinho especial, compra um livrinho especial. Eu comprei esse aqui, ele era lindo, que está bem, passou já bastante tempo, acho que 10 anos. E eu venho escrevendo ali as coisas que eu vivo de relacionamento com Deus. Isso é muito legal, porque você começa a ver o resultado desse relacionamento. Então, experimente Deus. Se você começar a anotar as coisas, você vai conseguir ver resultados e você vai ficar muito feliz. Você vai ver que é uma realidade. E durante essa quarentena, muitas pessoas estão buscando a Deus. E eu recebi mensagens muito especiais do nosso último encontro. Pessoas falando assim, poxa, é muito legal ver como Deus mudou a vida de vocês. Pessoas que conhecem a gente de muito tempo e sabem que a gente era muito diferente de hoje. E elas falam assim, poxa, que bom que vocês estão encontrando paz no relacionamento com Deus. Estou muito feliz assim, de poder compartilhar isso com vocês e ao mesmo tempo eu fico muito apreensivo, porque quem me conhece sabe quem eu sou. Eu não sou tão legal. Aqueles que não me conhecem devem pensar assim, pô, ele é muito legal, muito calmo, né? Cara, só Deus usando a gente. E a Bíblia compara esse Deus usar como uma joia colocada dentro de um vaso de barro, sabe? A gente é um vaso de barro. E Deus, quando habita na gente, Ele é que é precioso. Então eu gostaria de orar nesse momento para pedir para que Deus me use para tentar te influenciar nesse caminho de experimentar Deus. Então vamos falar com Deus nesse momento? Pai querido, precisamos do Senhor, do Seu Santo Espírito, trabalhando no nosso coração agora, porque vamos abrir a Tua Palavra, queremos conversar sobre o Senhor. E quem somos nós, seres tão finitos, tão pequenos, para entender a Sua grandiosidade? Então, humildemente, nós te pedimos que se manifeste aqui, através do Seu amor, através da Sua Palavra, para que nós possamos entender qual é a Sua vontade para a nossa vida hoje. E nós suplicamos isso humildemente, em nome de Jesus. Amém. Na semana passada, nós falamos sobre uma ruptura que aconteceu na família de Deus. A família de Deus, ela era regida por um relacionamento de confiança mútua, sabe? Não existia nenhuma dúvida, nenhuma desconfiança no céu. Até que um anjo chamado Lúcifer, ou Satanás, que é o nome dele depois da queda,
ele decidiu ser o seu próprio Deus. E foi essa a proposta que ele fez para Eva no Jardim do Éden. A gente leu um pouco sobre isso na semana passada e eu deixei como dever de casa, né? Gênesis 3, é só você abrir lá e dar uma olhada nesse assunto. A gente vai ler um pedacinho hoje também. No céu, o ambiente é de serviço mútuo, de amor abnegado, amor de serviço, um amor que não mede esforço para fazer o outro feliz. Já pensou se num casamento o marido e a mulher ambos tivessem o interesse de fazer o outro feliz? Isso seria um ambiente de mútua felicidade, companheirismo eterno, sabe? Se você está preocupado em fazer o outro feliz, não vai ter como dar errado. O problema é que a proposta de Satanás, que é uma proposta egoísta, é: eu quero me casar para ser feliz, ou eu quero comprar um carro para ser feliz, ou eu vou ser mais feliz se eu fizer tal coisa. Ele colocou no lugar do amor verdadeiro, o amor abnegado, ele colocou uma palavra chamada egoísmo. No reino de Deus existe essa lei, que é a lei do amor. No reino de Satanás também existe uma lei, que é a que aparece em Gênesis 3. Ela fala assim: seja você mesmo o seu próprio Deus. Você vai ser como Deus. Quando você quer ser como Deus, o que acontece é o egoísmo. E isso tira a ordem das coisas, sabe? Isso desconcerta de uma tal maneira que hoje, quando você olha para fora da janela da sua casa, você vê os resultados do governo de Satanás. É isso. Então, para conhecer mais sobre Deus e sobre esse amor, a gente precisa entender a palavra dele, voltar na palavra dele, para entender qual é o propósito, o verdadeiro propósito de Deus para os seus filhos. A Bíblia fala que na criação, Deus criou o homem e a mulher em perfeita harmonia. Os pensamentos desse casal eram puros, santos. Os seus intentos eram sempre de ajuda mútua, de obediência, de cuidado. Mas ao aceitarem a proposta de Satanás, ao desobedecerem à lei de Deus, essas faculdades foram pervertidas e o egoísmo tomou o lugar do amor. Essa natureza do homem, ela se tornou tão enfraquecida, tão corrompida pela influência do mal, que é impossível pela nossa própria força resistir ao mal. O homem e a mulher se tornaram cativos de Satanás, e eles teriam permanecido assim para sempre, se o próprio Deus não tivesse tomado uma iniciativa. Quando eles aceitaram essa proposta de Satanás, que em Gênesis 3 é apresentado como serpente, a inclinação do homem mudou. Depois de pecar, se vocês olharem lá, eles, que eram um casal de perfeita harmonia, já começam acusações um contra o outro e acusações até mesmo contra Deus. Assim é até hoje o coração que não é convertido. Ele não está em harmonia com Deus nem com seus irmãos. Ele não encontra paz e nem prazer na comunhão com Deus e no relacionamento com Deus. Por isso que é tão difícil ler a Bíblia. Por isso que é tão difícil tirar um tempinho para fazer uma oração, por exemplo. Porque o nosso coração não quer essas coisas. Isso é contrário à nossa natureza. O pecador, ele não se sente feliz na presença de um Deus santo. Ele não encontraria alegria nenhuma no céu. Já pensou? Se levassem a gente para o céu, assim, do jeito que a gente é, assim, na nossa mais ímpia natureza. Imagine chegando um ladrão no céu, ou alguém viciado em drogas no céu. Cara, essa pessoa não se sentiria feliz ali, ela não encontraria prazer, alegria nesse amor e serviço mútuo. Ele não está acostumado a confiar em Deus, e desde que houve essa quebra de confiança, a gente passou a confiar só na gente mesmo. Sabia que essa é a maior questão que existe na nossa vida? Em quem você vai confiar? Você vai decidir confiar em Deus ou você vai continuar confiando em si mesmo? Às vezes a gente acha que a gente confia em Deus, não é? Mas na primeira dificuldade que aparece, quem que a gente coloca em xeque? Por exemplo, você está atrasado para uma entrevista de emprego e seu pneu fura. Você logo pergunta, por que Deus permitiu que isso acontecesse? O que dizer então quando alguém tem um diagnóstico de câncer ou alguém que tem que sepultar o seu filho? Realmente confiar em Deus não é uma tarefa fácil, mas para chegar ao céu a gente vai ter que aprender a confiar em Deus nessa vida aqui, nesse momento que a gente está vivendo.
Porque se a gente chegar no céu da maneira que a gente vive aqui, o céu seria um lugar que a gente não gostaria de estar, sabia? Aquela luz, aquela alegria, aquele amor dos seres santos, dos anjos, da companhia de outros seres criados, seria um sacrifício que a gente não conseguiria aguentar. Não é um decreto de Deus arbitrário que exclui os ímpios da sua presença. É a própria inaptidão para estar na presença dele que os exclui do céu. E a Bíblia fala sobre isso também, que não são todas as pessoas que vão entrar no céu, porque muitas pessoas se excluíram do céu, elas não aceitaram a proposta de Deus. E elas seriam eternamente infelizes ali se adentrassem os portais eternos. A própria glória de Deus seria um fogo consumidor para eles. E aí, como que a gente então vai mudar essa nossa natureza? É impossível, a Bíblia diz, a gente mudar a nossa natureza. E sabe como ela compara isso? Ela fala assim, assim como um etíope não pode mudar a cor da sua pele, assim como um leopardo não pode mudar a coloração das suas manchas, assim também nós não podemos fazer o bem se estamos acostumados a fazer o mal. Em Jó, capítulo 14, eu vou abrir aqui para a gente ler junto. Eu separei alguns textos aqui, uns eu vou citar e outros eu vou ler, tá bom? Jó, no capítulo 14, verso 4, diz assim, ó: quem pode extrair algo puro da impureza? E ele mesmo responde, ninguém. Sabe, a bondade e o amor perfeito, eles não vêm do ser humano. Da gente mesmo, a gente não pode extrair nada. É só você pensar sinceramente em quem você realmente é, sabe? Até a sua demonstração de amor, muitas vezes, tem um fim em você mesmo. Mesmo o nosso amor é egoísta. E sabe de uma coisa? A educação, a cultura, o exercício da vontade, o esforço humano, tudo isso tem sua devida esfera de ação. Mas nesse caso, no caso de fazer o bem, de ter o verdadeiro caráter de Deus, eles são impotentes. Por mais que você tente ser bom, acredite em mim, você é egoísta. Por mais que você tente fazer o bem, a maioria das vezes que você faz o bem, isso tem um fim egoísta. Quer ver? Muita gente quer ir para o céu, por exemplo, porque lá tem ruas de ouro, porque é descrito que lá não vai ter morte, dor, mas esses, no final das contas, são sentimentos que podem ser egoístas. Pô, vou me dar bem lá, né? Às vezes a gente se casa com a pessoa que a gente diz que ama, mas a gente se casou com ela por quê? Porque a gente acha ela bonita, porque ela cozinha bem, porque ela trata a gente muito bem. Mas e se essa pessoa tratasse a gente mal, não fosse tão bonita assim? Ou quando as coisas mudam dentro do casamento, será que a gente está disposto mesmo a amar até o fim? Então, a nossa educação, nossa cultura, tudo isso pode mudar a gente externamente, mas o nosso coração, ele é egoísta. É preciso um poder que opere interiormente no coração. Alguma coisa como um transplante cardíaco. A Bíblia chama disso mesmo. Ela fala, eu vou tirar de vocês o coração de pedra e vou colocar um coração de carne. Unicamente Cristo atuando dentro da gente pode levar a gente a encontrar a verdadeira santidade, a substituir o pecado pela santidade, a substituir o egoísmo por uma vida de amor abnegado. Esse poder é Cristo. Sua graça unicamente é que pode avivar as amortecidas faculdades da alma e atraí-la à santidade. O Salvador mesmo disse em João, e eu convido você a abrir a sua Bíblia. Se você não estiver aí agora, depois você pode abrir no Evangelho de João. Se lembra que eu falei para você? Comece lendo a Bíblia pelo Evangelho de João. Ele trata o amor de uma maneira tão refinada e tão bonita. E aqui ele diz assim, ó, João 3, verso 3, ele fala assim, ó: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Você entendeu quão profundo é isso aqui? A questão para entrar no reino de Deus não é simplesmente seguir uma religião, mudar de religião. Não estou falando aqui sobre formas. Estou falando aqui sobre nascer de novo. É disso que João está falando.
Na verdade, não é João que está falando aqui, é o próprio Jesus que está conversando com Nicodemos. E ele vira para Nicodemos e fala assim: Nicodemos, você quer entrar no reino dos céus? Você precisa nascer de novo. Nossa, para vocês verem como isso é impossível para a gente, né? O problema é muito mais sério do que a gente imagina. A ideia de que basta a gente desenvolver um bem que existe dentro da gente, dentro da nossa natureza, é um erro fatal. A Bíblia não trata com autoajuda, ela trata com ajuda que vem do alto. Não existe um poder dentro de você que pode te fazer a semelhança de Deus. Mas existe um poder fora de você que se chama Jesus. Ele pode começar a trabalhar na sua vida. E como que ele vai trabalhar na nossa vida? Como que a gente vai nascer de novo? De acordo com esse verso de João 3,7, que fala assim, ó: Não te admires de eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo? E ele explica na sequência que isso não é uma ação do ser humano. Assim como o vento, ele não pode ser explicado, sabe? Você só sente o vento, mas você não sabe de onde ele vem, para onde ele vai. Ele é uma coisa sobrenatural, sabe? Assim também é o poder de Deus agindo na vida daqueles que creem. Quando você começa a entrar em relacionamento com Deus, é inexplicável, mas você começa a mudar. É por isso que eu te convido a experimentar Deus. Não adianta você só ouvir isso aqui, você vai ter que tomar uma atitude hoje. E eu vim aqui para te fazer um convite muito legal, que eu vou fazer no final desse vídeo. Em Atos 4:12 diz assim: Nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não existe outra forma. A gente vai ter que se relacionar com Deus para encontrar essa mudança, experimentar essa mudança que Jesus fala e compara a um novo nascimento. No Novo Testamento existe um escritor que se chama Paulo. Ele foi quem escreveu a maioria dos livros do Novo Testamento. Ele era um cara muito santo, sabe? Ele viu Jesus face a face, ele experimentou coisas sensacionais, ele realizou milagres, ele ressuscitou pessoas da morte. E em uma das cartas dele, ele escrevendo para as pessoas que moravam em Roma, no capítulo 7, do verso 12 ao 14, verso 16, verso 24, ele luta com isso. Ele fala assim: eu queria muito ser puro, ser justo, só que quando ele olha para si mesmo, ele fala assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele reconhece que era impossível para ele viver esse alto patamar, assim, é impossível para a gente conseguir alcançar a estatura do que Deus propõe para a gente. E aí ele exclama isso, né? Miserável homem que sou, eu vou morrer, quem pode me livrar disso? Só que no verso 24, ele mesmo começa a dar resposta. Eu convido você depois a abrir a Bíblia e ler sobre isso. Mas a resposta também está no capítulo 1 de João, quando diz assim, no mesmo evangelho que a gente estava aberto, João 1:29 diz assim: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A solução para o pecado é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para entender essa expressão, a gente vai voltar lá em Gênesis 3. Eu deixei minha Bíblia aqui aberta. Se lembra que a gente conversou da queda do homem na semana passada e da proposta de Satanás? Você vai ser como Deus. Na sequência disso, quando Adão e Eva, eles decidem serem seus próprios deuses, né? Viverem uma vida de egoísmo, e no reino de Satanás existe uma lei. A lei é a seguinte: faze o que queres. Você é livre, você pode fazer o que você quiser. Mas interessantemente, essa liberdade não tem levado as pessoas à felicidade plena. Ela leva a uma libertinagem, a uma busca por prazer que não tem fim. Mas a liberdade verdadeira é a liberdade que a gente experimenta no relacionamento com Cristo, onde as pessoas são completamente felizes. Olha o que aconteceu logo que eles decidiram aceitar a proposta da serpente. No verso 10 diz assim, que quando Jesus chamou Adão e Eva, e ele ia ali no jardim todo final de tarde, naquele dia que eles comeram do fruto,
quando Jesus chegou no jardim, a resposta deles foi muito diferente. Ao invés de chegar na presença de Deus com muita alegria, eles fugiram da presença dele. E Jesus pergunta para eles: onde vocês estão? E no verso 10 eles falam assim: ouvi a sua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e me escondi. O medo aparece pela primeira vez já na terceira página da Bíblia, na segunda ou terceira página da Bíblia, dizendo que o primeiro sentimento depois do pecado foi o medo. Você tem medo do coronavírus? Você tem medo da morte? Você tem medo dessa crise financeira que a gente vai enfrentar? Medo da violência? Medo de perder alguém que você ama? O medo não existia antes do pecado. E esse foi o primeiro sentimento, porque eles perceberam que algo tinha mudado. O pecado mudou o funcionamento do ser humano. E como eu disse, aqui na sequência eles começam a se acusar. Depois você pode ler. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para o Cordeiro. O Cordeiro ele é apresentado no verso 21 de uma maneira muito escondida. Mas agora você vai perceber, olha que interessante. Eles falam assim: nós tivemos medo, no verso 10, porque eu estava nu e por isso me escondi. Olha a resposta de Deus para o medo. Está no verso 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Estranho, numa leitura superficial, talvez isso pode passar desapercebido, mas o que Deus está falando aqui é que ele usou roupas para vestir Adão e Eva. Eles sozinhos não conseguiram vestir o pecado, a sujeira que estava neles. Essa nudez não era uma nudez física simplesmente, uma nudez de caráter. E aí ele fez roupas de pele para cobrir o casal. Sabe o que isso quer dizer? Se teve roupas de pele naquele primeiro dia no jardim, do primeiro dia de pecado, né? Significa que houve morte. Se houve morte, um animal foi morto para prover essa pele. E essa pele é a pele do Cordeiro. Se você ler a Bíblia inteira, você vai perceber que o Cordeiro aparece muitas vezes na Bíblia sendo sacrificado como um símbolo de Jesus. E João, naquele verso que eu acabei de ler, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo, João 1,29, Jesus é apresentado como esse Cordeiro. É Jesus, com seus próprios méritos, que lançou uma ponte sobre o abismo que separava a humanidade do reino celestial, de Deus, dos seus anjos. Através da comunhão que temos com Jesus, existe uma ponte que podemos voltar a nos relacionar, voltar a ter paz com Deus. A Bíblia compara isso de muitas maneiras. Na história de Jacó, compara como uma escada que une a terra ao céu. Na história do Cordeiro, ela compara como o sacrifício que é usado como intercessão para apagar os nossos pecados, e é o sangue que tem poder para purificar pecados. Mas nessa história do Éden, ela é apresentada como uma roupa que pode cobrir a sua iniquidade e te tornar aceitável de novo na presença de Deus. Sabe, os homens sonham muito com progresso, mas de acordo com a Bíblia, esse mundo não vai ter progresso. Por mais que a gente construa um computador bonito, um carro veloz, vocês acham mesmo que isso é progresso? O coração do homem continua egoísta, continua mesquinho, muda governo, sai governante e entra outro. Nada muda, sabe por quê? O problema do homem não está no exterior, não está na falta de remédios, não está no atraso da medicina. Não, o problema do homem é interior. A não ser que você nasça de novo, você não vai poder ver o reino de Deus. E aí Jesus se apresenta no mesmo livro de João, no capítulo 14, verso 6, dizendo assim: você quer ir para o céu? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não tem outro caminho. Você não precisa gastar sua energia procurando em várias fontes. Tenha uma vida de relacionamento com Jesus. Ele vai preencher tudo o que você precisa. Ele vai preencher seu casamento. Ele vai preencher de sentido a sua vida profissional. Ele vai preencher a sua vida com o que você precisa de bens materiais. Ele vai te dar felicidade mesmo em meio à tempestade.
Pode acreditar nisso, porque a gente já experimentou. Considere o maravilhoso sacrifício que foi feito por você. Naquele dia no Jardim do Éden, nunca tinha havido nenhuma morte, nenhuma folha tinha caído da árvore. A primeira morte foi a morte do cordeiro. Eu consigo imaginar Adão naquele dia vendo o cordeiro, que era o animal mais manso, mais puro, talvez o animal mais próximo de Adão. Assim como você tem um cachorrinho em casa, Adão andava bem próximo daquele cordeirinho. E aí Deus vira para Adão e fala assim: olha, esse animal, esse cordeiro vai morrer. Ele: como assim? Adão, você tinha que morrer porque você pecou, mas sabe o que vai acontecer? O cordeiro vai morrer. Não que o cordeiro tenha poder para purificar pecados, mas o cordeiro é um símbolo do filho da mulher. Gênesis 3,15 fala isso. O filho da mulher, ele vai vir para te libertar do pecado. Jesus veio para nos libertar do pecado, para fazer essa ponte com o céu. Naquele dia, o cordeirinho, tremendo, teve seu sangue esvaindo nas mãos de Adão, e ele entendeu que alguém teria que morrer para pagar o preço do seu pecado. Unicamente de frente com esse amor, considerando esse amor, é que a gente consegue avaliar o alto sacrifício que o céu empenhou para salvar a humanidade. A morte do cordeiro ou de um cachorrinho pode ser dolorosa, mas a morte de Cristo foi muito mais dolorosa. Ele não tinha nenhum pecado. Ele não fez nada para merecer aquilo, mas ele veio do céu, nasceu como uma criança, viveu uma vida de serviço abnegado, de amor por aqueles que não mereciam amor. Ele foi odiado, mas ele em nenhum momento retribuiu com algum sentimento ruim. Ele amou até o fim e chamou aqueles que o crucificaram de amigos. Naquele dia, na cruz, Jesus verteu o sangue dele para poder salvar, através do sacrifício dele, a mim e a você. Unicamente contemplando essa cena é que a gente consegue entender quanto o sacrifício do céu foi elevado. O preço foi muito alto. Que preço foi esse? Para que esse preço foi pago? Esse preço foi pago para que a gente possa de novo ser incluído na família de Deus, para que a gente entenda o verdadeiro caráter de Deus e passe a confiar nele de novo. Se você acha que você sofre no grande conflito entre Deus e Satanás, olhe o sofrimento do Criador. Todos esses são filhos dele. Um pai que ama muito, quer ter muito seus filhos de volta, ele estava disposto a dar o maior preço. Não tinha nenhum preço mais elevado do que a morte de Cristo que ele poderia ter dado para te ter de volta nos braços dele. Sabe, até mesmo os juízos divinos pronunciados contra o pecado, eles são a fim de advertir os seus filhos contra o governo de Satanás. Deus está dizendo: guarda a minha lei, entra em relacionamento comigo. Esse caminho de Satanás, ele leva à morte e destruição. É só você ver o noticiário todos os dias. Assim como um pai avisa um filho que está indo com o dedinho lá na tomada, falando: filho, você vai tomar um choque. Deus está avisando seus filhos: filhos, voltem para mim, entrem em relacionamento comigo, confiem em mim de verdade, guardem as minhas leis. Eu posso levar vocês de volta ao paraíso. Eu posso levar vocês de volta a uma vida perfeita. Meu convite para você hoje é: entre de novo em relacionamento com Deus. A única coisa que você pode dar a Deus em retribuição ao grande sacrifício que Ele fez por você é entrar em relacionamento com Ele, é entregar o seu coração, é nascer de novo com Ele. Como é que funciona esse relacionamento, esse nascimento? Quando a gente começa a ir a Deus todos os dias na presença dEle, Ele começa, assim como o vento é inexplicável, né? Ele começa a transformar a nossa vida. Pessoas que eram escravas do álcool se tornaram livres. Pessoas que eram raivosas, iradas, se tornaram pacíficas. Pessoas que eram perseguidores se tornaram mártires. Esse livro tem poder de transformar vidas. Quando eu cheguei aqui na Bahia, comecei a trabalhar levando a palavra de Deus para pessoas, eu vi pessoas
ficarem livres das drogas, ficarem livres de casamentos opressivos e que se tornaram casamentos de amor. Eu vi pessoas ficarem livres da ganância, vi pessoas que estavam destinadas a morrer em pouco tempo, retornarem à sua saúde. Deus pode mudar a sua vida. E o meu convite para você é: entre em relacionamento íntimo com Deus. Tenha um encontro com Ele todos os dias. Leia a palavra dEle todos os dias. Ore todos os dias. E fale do amor dEle para as pessoas todos os dias. Se você não sabe como fazer isso, aqui é o convite que eu tinha prometido. Todos os dias, de 5 a 6 da manhã, a gente está fazendo um encontro de oração, leitura da palavra pelo Zoom. Entre em contato comigo, deixe sua descrição aqui embaixo, ou entre em contato com a gente, porque todos vocês que estão assistindo nos conhecem. Entre em contato conosco e peça assim: me adicione no culto da manhã. De 5 às 6 da manhã a gente está passando momentos juntos de oração, de leitura da Bíblia. Você vai encontrar conforto na presença de Deus. Confiar nele é a decisão mais difícil a ser tomada, mas sem essa decisão, ninguém verá a Deus. Você está disposto a oferecer sua vida em relacionamento com Deus? Entregue sua vida a Deus hoje. Você vai ouvir uma música agora e durante essa música eu gostaria que você fechasse seus olhos e conversasse com Deus. Entregue a sua vida a Ele, fale para Ele abertamente: eu quero me relacionar contigo. Pela cruz dou graças, pelo preço pago ali, meu pecado suportou, por seu amor a graça recebi. Pelo amor dou graças, pelos pregos em suas mãos, com seu sangue me lavou e me mostrou seu amor e seu perdão. Digno é o Senhor, que no trono está. Coroai o Rei dos Reis, pra sempre reinará. Exaltado está Cristo Salvador, Cordeiro de Deus, por mim morreu. Digno é o Senhor, digno é o Senhor. Pela cruz dou graças, pelo preço pago ali, meu pecado suportou, por seu amor graça recebi. Pelo amor dou graças, graças dou. Pelos pregos em suas mãos, com seu sangue me lavou, me mostrou seu amor e seu perdão. Digno é o Senhor,
digno é o Senhor. Vamos orar? Pai querido, essa quarentena, esse sofrimento todo que veio bem pertinho da gente, serviu para a gente perceber que a gente precisa desesperadamente do Senhor. Por favor, Pai, aceite a nossa vida agora. Nós queremos entregar a nossa vida nas suas mãos, porque sem Ti nós não somos felizes. Por favor, perdoa os nossos pecados, nos ajude a encontrarmos tempo para que isso seja uma prioridade na nossa vida, para lermos a Tua Palavra, orarmos ao Senhor e falarmos do que o Senhor tem feito na nossa vida. Muito obrigado porque o Senhor pagou o preço mais alto e continua pagando, para que um dia nós possamos morar contigo de novo. Nós queremos aceitar esse convite. Aceite a nossa vida nas suas mãos, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te dê uma boa semana e na próxima quarta-feira nós vamos começar conversando sobre um tema bem interessante. Nós vamos falar sobre a morte, sobre a volta de Jesus e eu convido você a continuar buscando a Deus. Continue na leitura da Bíblia e você vai ver que a sua vida vai ser mudada. Você vai se tornar uma pessoa muito mais feliz. Um abraço.